Bom, pastor Cruvinel, o pastor Tiago Naruzzi, ele embasou a defesa dele em 3 pilares, né? Um deles sendo a progressividade da revelação e unidade, Antigo e Novo Testamento. Um deles apontando evidências do que está na Bíblia, e o terceiro sobre a história da igreja, como que era feito, como que isso era entendido. Na sua opinião, pastor, por que esses 3 pilares estão errados? Por que o senhor defende que o batismo de bebê não seja bíblico? Bom, meus queridos irmãos e amigos, a princípio eu quero dizer que o entendimento diverso desta ordenança do batismo não implica em salvação. É muito importante isso, porque às vezes se faz um cavalo de batalhas em correntes teológicas diferentes que mais prejudicam o corpo do que auxiliam o corpo de Cristo, não é? A minha colocação aqui é profundamente exegética, em que pese a história da igreja em alguns textos que são extra-bíblicos apresentarem uma série tanto de comportamentos ou de formulações diferentes, mas isso é uma questão dogmática. Do que é dogma? A palavra dogma não é uma tese do quem ou do quel, é aquilo que me parece, é aquilo que eu depreendo. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Embora os irmãos presbiterianos sejam aliancistas e é uma forma legítima de interpretar as escrituras, a maioria dos pentecostais clássicos são dispensacionalistas, né? Como eu sou dispensacionalista. E nós entendemos revelações específicas do Senhor para a sua igreja. Agora, é importante entender o tema. Primeiro, o que é a palavra batismo? Nós temos a polissemia lexical, que isto é, a palavra tem um sentido específico dentro do enunciado, dentro do texto. A palavra batismo vem do substantivo, nominativo singular masculino da segunda declinação, baptismos, que significa lavagem cerimonial, ablução, e também significa imersão. E aí já poderíamos discutir em outro momento a tal da aspersão aqui, baseada no que o léxico diz sobre esta palavra. Já o verbo correlato, baptizo, que é a primeira pessoa do presente indicativo ativo, é mergulhar, colocar dentro. Nós temos, segundo a palavra, vários tipos de batismo. Batismo na nuvem, batismo de João Batista, batismo de fogo, batismo no Espírito Santo, batismo na morte. Mas nós estamos falando de uma ordenança cristã sobre batismo. E o que ele significa? O batismo é dado a quem já se arrependeu. E aí nós vamos discutir também a Ordo Salutis, que nós discutimos o reverendo Naruzzi em outra oportunidade. Já se arrependeu. E aí nós vamos entender. Para os irmãos presbiterianos, a ordem da salvação é diferente. Primeiro a regeneração, depois arrependimento. Para nós pentecostais clássicos, segundo o texto de Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a voz sempre é ativa. Ora, Romanos 3,23 diz: e todos pecaram. E a voz qual é? Ativa. Se a voz é ativa, ato contínuo, o batismo, que tem uma representação uma representação de aliança, no caso da morte para o mundo e o nascimento para Cristo, ele é uma ordenança. Nós diferimos aqui também sobre a questão do sacramento, que os irmãos entendem como sacramento, nós entendemos simplesmente como ordenança. Estou colocando bastante coisa, né? Para a gente enriquecer. Para vocês entenderem, para nós o batismo é uma ordenança. Ora, visto que uma criança ou um bebê não tem a possibilidade de cumprir Romanos 3,23, e aqui que fala sobre todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, no sentido de arrependimento, Atos 2,21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O batismo não pode ser, o pé do batismo, o batismo de infantes, não encontra sustentação bíblica, exegética e obviamente a nosso juízo teológica. Reverendo, vamos lá, eu gosto de debater com o pastor Cruvinel, porque o pastor Cruvinel parece o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele bate sorrindo, mas é uma... Eu não tô batendo! É um modo de dizer, né? Ele deixa aqueles pontos, mas faz isso sorrindo, com alegria. É gostoso, isso é gostoso. Deixa eu tentar, então, simplificar aqui algumas coisas, né? Aproveitando a fala do pastor. Vamos começar com essa questão da harmonia. O pastor entrou algumas questões exegéticas e eu vou tentar, nas minhas limitações, também apontar algumas questões exegéticas. E o primeiro texto que eu vou usar
é Gênesis 17:7, que vai fundamentar toda a minha tese de que o batismo infantil ele é bíblico, né? Aquele texto muito conhecido: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua. Então perceba que Deus institui uma aliança com o seu povo e o texto diz que é perpétua. E aí, quais são os aspectos gramaticais que eu quero trazer aqui? Primeiro, o verbo aqui, o va-hakbitó, que nós traduzimos por estabelecerei, ele está no refil perfeito em primeira pessoa do singular. O que isso significa? Que este verbo está na forma causativa. Ou seja, a ação é feita por alguém cujo efeito é imposto sobre outro. Então, esta aliança, perceba que nós vamos chegar no batismo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ela é firmada por Deus e aplicada sobre o sujeito, ok? O tempo verbal aqui está no perfeito. O que isso significa? Uma ação completa no passado com sentido definido. Primeira pessoa. Então, ela ficaria: eu estabeleci ou farei estabelecer, dependendo do contexto profético ou de aliança. Só que existe um prefixo aqui que é o vav, que nós podemos discutir se é conversivo ou não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse perfeito aqui, que é uma ação no sentido futuro, e vai transformá-lo num sentido passado. É por isso que a gente traduz por estabelecerei. Mas onde eu quero chegar? Que, exegeticamente falando, Deus, de forma singular, monergística, estabelece com o seu povo ou com o indivíduo uma aliança. Ele não participa. Logo, podemos já pensar que não há necessidade de resposta para que esta aliança, que vai ter um sinal, uma marca, seja firmada com este sujeito. Então, exegeticamente, pelo menos aqui no texto hebraico, a gente defende isso, tá? Quando nós vamos para Êxodo capítulo... e aí eu posso perguntar, qual era a marca dessa aliança? Antes, eu vou trabalhar isso depois, mas existia uma marca que simbolizava este estabelecimento que vinha apenas de Deus para com o sujeito. Era a circuncisão. E quando era feita a circuncisão nesta pessoa? Ao 8º dia. Perceba que, nem exegeticamente falando, nem num contexto existencial, havia ali indícios de uma resposta da pessoa para que ela recebesse essa marca da aliança. E por que isso é importante? Porque durante toda a Bíblia nós entendemos que esta aliança vai sendo reafirmada com o povo de Deus e ela é cumprida em Cristo Jesus. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai para Isaías 53, por exemplo. Um texto que todos nós aplicamos à igreja, sim ou não? Sim. Para quem foi anunciada aquela profecia? No seu contexto original? Para o judeu. Se há uma desarmonia entre a antiga e a nova aliança, nós estamos numa enrascada. Em que sentido? Então, alguns textos, ou algumas profecias, ou algumas promessas não recaem sobre a igreja. Agora, se existe uma harmonia, então nós podemos dizer que, se no Antigo Testamento o batismo era marcado, firmado por Deus por meio da circuncisão, quando a gente vai para Colossenses 2, nós entendemos que a forma modifica, ou seja, o símbolo. Da circuncisão nós saltamos para o batismo, mas o modo como era feito no sentido das circunstâncias continua o mesmo. Perfeito. Antes do pastor Cruvinel falar... isso, eu quero comentar isso aí, assim, para não perder a linha de raciocínio. É que chegou um WhatsApp pra gente, um áudio, nós vamos ouvi-lo, e aí de repente a gente pode complementar com as duas coisas. A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor aos pastores, ao reverendo. Eu sou o irmão Sérgio. Uma pergunta para o reverendo. A palavra do Senhor nos fala, nos diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas, segundo a palavra, primeiro vem o crer e depois ser batizado. Como que uma criança, um bebê recém-nascido, ou que seja de alguns meses, vai crer se ele ainda não tem ciência do certo, do errado, não tem nenhum conhecimento para poder primeiro ser batizado? Eu já tenho até uma dificuldade com esse texto aí, dúvida, né? Tá, mas começa o senhor então, pastor Cruvinel. Eu achei que tivesse acabado o áudio dele, mas vamos lá. Deus abençoe, irmão Sérgio. Esse texto, inclusive, não se refere a batismo em águas. Marcos 16, inclusive tem a voz ativa e a voz passiva ali, e a questão da polissemia lexical, porque se esse texto se refere a batismo em águas, para ser salvo tem que ser batizado. Esse texto se refere ao batismo no corpo de Cristo, porque lá em Tiago diz, tu crê em Deus, fazes bem, os demônios creem e estremecem. Mas eu quero aqui analisar aqui rapidamente com meu amigo reverendo Naruzzi,
o texto de Gênesis, voltando aqui, pessoal do TikTok, compartilha aí, hein, pessoal? Que hoje não deu para transmitir pelo Instagram, não sei porquê. Ele faz uma citação correta do texto de Gênesis, capítulo 17, e quando ele fala, ele usa o que nós chamamos em grego de auristo, um tempo acabado, né? Um tempo acabado. Porém, a meu juízo, erra na colocação. Erra na colocação, porque o texto está falando sobre uma aliança com o povo judeu. E é isso, ponto. A divergência entre irmãos presbiterianos e nós, pentecostais clássicos, é que os irmãos veem continuidade nessa aliança para a igreja. E eu vou mostrar aqui que não é assim. Vou mostrar com um texto só. Mas aí ele coloca o versículo, ele não citou, mas vai citar, então já estou me adiantando, não é? O versículo 10, quando diz aqui, ó, o versículo 10. Chegou um café aqui, tá, irmãos? Que aqui a coisa é boa, essa rádio aqui é bênção e o Henrique Dami está só olhando se está dando tudo certo. O versículo 10 está aqui, ó. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e a vossa descendência. Em mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Veja, circuncisão aqui só para homens. Então já exclui uma questão feminina. E a nova aliança não exclui ninguém. A nova aliança lá em Gálatas diz: em Cristo não há homem nem mulher. E aqui nós vamos ver que inclusive a Bíblia Shed, que é muito respeitada em todos os círculos teológicos, traz uma nota de rodapé dizendo que a circuncisão é um rito exterior, um sinal na carne a ser posto em todos os descendentes masculinos de Abraão. Então, esse texto é uma coisa peculiar para o povo judeu. Porque lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, querido irmão e amigo, reverendo Naruzzi, eu vou sorrir para ele fazer a citação de novo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, inclusive o texto grego, cita, eu vou citar ali no grego de cabeça se eu lembrar, né, porque a idade já vai chegando. Capítulo 3, opa, eu peguei certo, é 2 aos Coríntios, desculpa, 3, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que fala sobre a excelência da nova aliança. Se ele diz que a aliança é uma continuidade, por que a Bíblia chama de a dispensação do Espírito? Me permita aqui como bom pentecostal, né? Porque a Bíblia, ela cita recaine diatec. Então eu vou explicar aqui para os irmãos, que foi falado monergismo, não foi falado de sinergismo, muitos irmãos nem sabem o que é, não é? Então, recaine diatec, quer dizer, a nova aliança. Esta nova aliança abarca toda a humanidade e aqueles que as receberem a Jesus, não é? Aqui nós nem vamos discutir sobre a questão da predestinação, da eleição. Ora, se é uma nova aliança, essa aliança que ele cita em Gênesis, que é eterna, ela foi contestada, mudada, apagada? Não, lógico que não. Essa aliança de Gênesis, ela existe ainda para o povo judeu, tanto que até hoje o povo judeu é circuncidado. No caso aqui, nós vamos observar que para a nova aliança existe, primeiro, Marcos 1,15, arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como você faz isso? Clamando. Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, se tua boca crer, se teu coração, a boca confessar, teu coração crer que Jesus é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Ora, como pode uma criança, e aí nós vamos procurar, e até quero colocar a pergunta para meu querido irmão e amigo, reverendo Naruzzi, no Novo Testamento, onde está a primeira criança, bebê, batizado nas águas? Porque o irmão compreende, acredita comigo, embora a fórmula seja diferente, que envolve água nisso, com uma simbologia para nós, um sacramento para os irmãos, não é? Então, como que eu vou colocar isso? Porque Mateus 28, 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, baptizontes, que é um particípio que apresenta o plural masculino ativo de baptizo, colocar dentro. Ora, fazer discípulo e batizar. Como que eu discipulo um bebê? Perfeito. Olha, só para pontuar para os ouvintes, o pastor Naruzzi, ele apresentou 3 pilares inicialmente, e agora nós temos 3 situações aqui, pastor Naruzzi, que é o seguinte:
O ouvinte Sérgio mandou uma pergunta, colocando crer em primeiro lugar. O pastor Roberto Cruvinel pontuou que a circuncisão se referia apenas aos homens, né? E agora perguntou se houve algum bebê batizado no Novo Testamento. Aí o senhor pode desenvolver considerando esses 3 pontos também, por favor. Primeiro eu vou apresentar minha argumentação, senão eu vou ser conduzido aqui só pelas demandas das questões, aí eu não consigo apresentar minha base argumentativa, né? E aí eu vou tentando responder no caminho. Eu notei algumas coisas aqui que o pastor Cruvinel foi dizendo e foi me questionando, né? Então vamos começar a questão da nova aliança. Tá tudo espalhado aqui, vou ter que reorganizar aqui a argumentação. Primeira coisa, quando a gente vai para Jeremias 31 ao 33, existe ali uma promessa de uma nova aliança. Primeira pergunta que a gente precisa fazer, foi prometida a quem esse povo? Essa promessa, essa nova aliança? Ao povo judeu. Ela foi cumprida aonde? Em Cristo. Nós estamos debaixo desta nova aliança ou não? Se nós estivermos, não há desarmonia ou 2 dispensações ou 2 apriscos. Querido, para o só me Senhor. permite uma parte, querido amigo. Posso fazer uma sugestão? O irmão vai pontuando essas perguntas e, se o senhor quiser, num tempo muito menor, eu vou respondendo. Não, se o senhor quiser. Fica à vontade. Porque a quem foi prometida? Foi prometida à humanidade. Através de quem? Do povo judeu. Porque era a nação monoteísta que havia na época. Isso. Aí eu vou chegar na segunda questão que o pastor Cruvinel nos trouxe, né? A questão do Antigo Testamento, ter a restrição, por exemplo, de mulheres, porque a marca era externa. Pensem comigo numa questão lógica, tá? Silogismo. Se no Antigo Testamento, em que era mais restrito e o Novo é mais abrangente, por que nós excluiríamos as crianças que já estavam incluídas na Antiga Aliança? Não há, da mesma forma que alguns dizem que não há explicitamente crianças sendo batizadas, não há proibição. Uma das regras hermenêuticas, o pastor Cruvinel é inclusive professor de hermenêutica, é a gente entender o texto com os olhos dos primeiros ouvintes, né? Então, por que não há? Porque não há necessidade, era um povo já acostumado, dentro das prescrições legais, cerimoniais, circuncidar os seus filhos. Logo, quando há a troca do símbolo, não há necessidade de uma nova prescrição. Já está descrito no seu contexto histórico, né? Então veja, aí, só para eu concluir esse meu raciocínio, aí eu entro nas questões que me foram feitas. O pastor Cruvinel, se eu não me engano, ele perguntou em que momento Gênesis 17 ele se aplicado, acho que foi isso, né, no Novo Testamento, ou como é que eu relaciono essa promessa feita para o povo judeu em continuidade com a igreja. Acho que foi mais ou menos isso, Eu né? falei que se essa aliança é eterna, por que uma nova aliança? Como a Bíblia Isso. declara uma nova aliança, porque o fim da lei é Cristo e justiça de todo o que crê, e todas essas questões Vamos lá. são da lei. Até essa questão do fim da lei, ao meu ver, é um pouco problemática, porque de que lei nós estamos falando? Se for a lei cerimonial, ok, Cristo é o fim porque cumpre-se nele. Nós não matamos mais hoje animais. Mas Cristo é o fim, por exemplo, da lei moral? Se Cristo for o fim da lei moral, como é que nós pregamos e admoestamos o pecador? Mas a lei moral, ela se afunila em 2 questões que Jesus falou, não é isso? Isso. Amar Então, a Deus. Por isso eu tô dizendo, só para que os ouvintes acompanhem, porque Sim. senão aqueles que não têm talvez esse estudo mais sistemático, eles podem chegar à conclusão de que não há mais parâmetros legais ou prescritivos no período que eles chamam dispensação da graça. Ainda maiores. Isso, maiores, como concordo. Mateus 5 e 6. E agora, em relação a essa ideia aí, né, de uma nova aliança, nós entendemos que ela não substitui, mas ela completa. É uma ideia aliancista, né? O pastor bem sabe disso. Então, aí só para responder, para não tomar todo o tempo aqui do programa, a questão do texto, né? Atos 2, eu sei que a gente vai entrar nessa discussão em breve, existe lá um trechozinho a partir do 39, se eu não me engano, que diz assim: a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que estão longe. O que nós entendemos aqui? Que promessa é essa? Quando a gente vai para Gênesis 17, havia a promessa de que em Abraão todas as famílias seriam benditas. Então, se Pedro está aplicando isso nesse contexto, existe uma continuidade. Não há uma descontinuidade. E aí depois a gente pode trabalhar a questão do termo, né? Oikonos, ou até mesmo o autus, que é os seus ou os da sua casa, englobam não só adultos, mas também crianças. Perfeito. Nós temos mais um WhatsApp. Eu gostaria de ouvi-lo antes do pastor Cruvinel apresentar a sua argumentação. Bom dia, irmãos, pastores, graça e paz a todos vocês. No meu entender, o batismo ele tem uma forma procedural,
né? Ou seja, existe uma sequência de eventos que levam ao batismo, né? Primeiro, o reconhecimento dos pecados, arrependimento, crer que Jesus é o único suficiente Salvador. Então, sim, batismo se tornando ali uma coroa de ouro, ali, uma cereja do bolo, como testemunho público da fé. Eu estou correto ou não? Bom, o pastor Cusnel falou isso no começo do programa. Sim. A diferença entre os reformados e os pentecostais clássicos. É a questão da ordem da salvação, né? Que nós temos divergências sérias acerca disso. Bom, o Antigo Testamento, queridos irmãos, que nós chamamos de Antigo Testamento, as escrituras judaicas, né? Elas são a preparação da vinda do Messias. Os evangelhos é a manifestação da vinda do Messias. Atos é a propagação da doutrina do Messias, da mensagem messiânica. As epístolas são a explicação e Apocalipse é a consumação. Quando o pastor faz essas citações, citou Isaías 53 e poderia citar o Salmo 22 e outras questões, ele está citando, ele está mostrando o que foi vaticinado acerca do Messias das escrituras judaicas. Mesmo porque Galatas capítulo 4, versículo 4 diz: e vindo a plenitude dos tempos, que falando sobre a vinda do Messias, são 3 questões que eram necessárias para que o Messias se manifestasse. Uma religiosa, monoteísmo judaico espalhado depois da diáspora, não é? Também uma questão política, que era a Pax Romana, que abriu as fronteiras, e uma questão cultural e linguística, que seria o grego helenístico, o grego do Novo Testamento, o grego koiné, que a facilidade de você compartilhar a mensagem. Tanto que o Novo Testamento, com exceção com a discussão do Evangelho de Mateus, foi escrito em grego helenístico, em que pese os contradizentes da internet aí, que precisam estudar mais um pouquinho. Então, dito isso, é um vaticínio, porque a salvação também é para os judeus, também, ou é só dos judeus? É para os judeus ou é só dos judeus? A questão que eu citei, e que ele cita também, mostrando com muita... Ele usa uma palavra que se fosse outra pessoa, ele usou a palavra silogismo, da filosofia, isso, que é uma premissa menor, uma premissa com uma conclusão lógica, que nem sempre é verdade. Porque eu posso apresentar um silogismo aqui, mostrando uma coisa coerente, lógica. Mas a gente, como bom crente, tem que trabalhar com as premissas no sentido ontológico verdadeiro, né? Correto. Então, veja aí, eu vou responder a pergunta. Ora, se o Novo Testamento é inclusivo, ele inclusive no bom sentido, não no sentido pecaminoso, como tem por aí, por que excluir as crianças? Porque existe uma fórmula. Porque existe um parâmetro. Qual é o parâmetro? É o arrependimento. E aí, se eu entendo, porque está tudo ligado à questão da ordem da salvação. Pastor Cusnel, só me permita, assim, ele fez uma pergunta aqui interessante, que acho que é importante para os ouvintes a gente gastar um tempinho nela. Não existe proibição de batismo de crianças. Isso daí não é um ponto interessante para a gente falar? E aí eu vou para a questão da hermenêutica que ele colocou, que é a minha área, né? Porque eu posso inferir. Não está escrito: não batizarás um bebê. Uhum. Porém, para batizar alguém, deve haver uma confissão. Uhum. Deve haver uma confissão, deve haver arrependimento. E aí a questão, senhores, é lógico ou não? Pastor, reverendo, é lógico ou não que uma criança, embora tenha o que é chamado comumente de pecado original ou de tendência pecaminosa, mas está inata? Porque a Bíblia mostra Romanos 3:23, e aqui nós vamos fazer uma discussão também. Se eu falar aqui, já vai dar. Ponto, que é o seguinte: provavelmente o irmão crê que existem crianças que são predestinadas ao céu e outras para o inferno. Não importa se morrer. Para o calvinista, isso é muito simples. Se está predestinado, ponto, acabou. E nós não acreditamos assim. Nós não acreditamos que o que condena é o pecado. E o pecado, ele deve haver conhecimento disso. Os irmãos compreendem? Então, o que nós vemos aqui? O batismo infantil não é ensinado explicitamente no Novo Testamento. E eu não consigo sequer inferir, porque eu admito a inferência. Eu admito. E aí a inferência é assim. Se não existe uma proibição ipsis literis, nós vamos inferir que, ora, se há uma fórmula e o bebê não pode cumprir essa fórmula, ponto, não é possível batizá-los. E a meu juízo e a juízo de um grande número de teólogos, aliar a circuncisão
ao batismo não tem lógica. E eu queria, até hoje, faz 30 anos que eu estou tentando entender a lógica da circuncisão e o batismo cristão. O batismo... Bom, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aí que tinham crianças e não foram batizadas. Temos um WhatsApp aqui que talvez levante a bola aí pro pastor Thiago Narus rebater. Vamos lá. Bom dia, paz, que é o João Lúcio. Os irmãos fugiu da pergunta do irmão aí, que citou o texto, quem crê e for batizado. E o Cruvinel respondeu que não se trata de batismo em água, e sim no corpo de Cristo. Então a pergunta, retificando a pergunta, uma criança, ela tem ciência, condições mentais de ser, então, batizada no corpo de Cristo? Vamos lá. Eu não queria entrar numa seara aqui, porque a gente vai cair para um outro tema que talvez seja um tanto quanto ofensivo, tá? Mas, o que distingue algumas tradições do pelagianismo? É a ideia do pecado original, certo? Essa criança, independentemente do ato, ela é potencialmente uma pecadora. Por quê? Porque a sua natureza está corrompida. Então é o primeiro ponto. Então, respondendo de trás para frente, a pergunta que ele fez, né? Ela deve ser incluída, porque o mandamento na antiga aliança para que a criança fosse inserida à família da aliança, ao contexto pactual com Deus, foi dado aos pais. Então, são os pais em obediência que marcam o filho. E assim nós fazemos nas igrejas presbiterianas. Por quê? Como é que é o rito na igreja presbiteriana? A criança é apresentada ao batismo, certo? Só que nós não entendemos que naquele momento ela faz parte da igreja invisível, mas simplesmente da visível. Por quê? Porque nós necessitamos que ela manifeste fé, e aí entra o segundo elemento, que é a pública profissão de fé. É a partir daquele momento que há indícios de que ela foi inserida aquilo que nós chamamos de novo nascimento, tá? Qual que foi a outra pergunta? A do crer, né? Aquele que crê. Bom, primeira coisa, depois eu vou trabalhar os contextos também aqui do dativo e outras coisas mais, mas vamos pegar aqui. Eu também concordo. Quem seria maluco de dizer que a um adulto, primeiro, ele não precisa professar a fé? Porque a fé é a instrumentalidade pelo qual, concepção calvinista, os eleitos são chamados a esta família ou a essa igreja invisível, tá? Agora, a criança não, porque a criança, ainda que ela não tenha esse estado de... como é o termo que eles usam? De... Como é cognição? Como é que é? Consciência. De consciência, ela é uma pecadora. E aí nós entendemos que o batismo enquanto sacramento, ele aponta para uma purificação, ideia de selo e de sinal. Então, existe ali algo sendo representado, cuja eficácia, que é o selo, a autenticidade daquilo que é representado, está nos nossos símbolos de fé. Eles não são restritos ao momento da ministração. Ou seja, ela não está sendo salva. Nós não cremos em batismo regenerativo. Mas aí eu devolvo a pergunta para o ouvinte. Na igreja dele, apresenta-se criança? E eu quero passar a palavra ao pastor Roberto Cruvinel. Pastor, me dá 5 segundos? Sim, sem dúvida. Só porque eu perguntei pro ouvinte, só para concluir o porquê da resposta, tá? Não foi ácida a pergunta, mas uma retórica. Em que sentido? Ácida vai ser essa daqui agora, Manu. Pode esperar. Se existe uma descontinuidade, uma ruptura entre essas duas alianças, né? Que então não dá para que a gente pegue os pressupostos da circuncisão e aplique para o batismo, não há base para apresentação de crianças na igreja. Porque isso é uma prática judaica, que apresentava-se no templo. Então, eu só fiz essa pergunta para mostrar que, em alguns aspectos, as pessoas são seletivas. Não há continuidade, mas em outros existe continuidade. Precisa definir isso aí. Vamos lá. Às vezes, irmãos, aqui nós, professores, né, não digerimos para a nossa audiência alguns termos técnicos. Então, muito se fala sobre a questão do pelagianismo. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Se for bíblico, não importa o nome que tenha. Pode ser arminianismo, pelagianismo, calvinismo, infralapsariano, não importa. Se for bíblico, se for ensinado pelo Senhor, se é para a igreja, tá tudo certo. Agora, veja bem o que eu vou dizer aqui.
O pastor, o reverendo, disse sobre a potencialidade da salvação, não é isso? Pelo menos foi isso que eu entendi. E eu acredito nisso. Para Deus, antes de você nascer, você já é contado entre salvo ou perdido. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 2, diz eleito segundo a presciência, prognosis, né? Presciência de debate, Deus. Tô dentro do debate, pode fazer que eu tô dentro. Não é? Então tá lá, prognosis, tá escrito. Então não tem como. Quando você nasce, do ponto de vista do ser humano, antropológico, ou do ser humano, você é potencialmente salvo, potencialmente perdido. E aqui vou parecer ácido, mas não é uma reflexão dentro do que o reverendo Naruzzi disse. Ele disse assim, que o batismo em águas é uma representação, não é isso? Da aliança. Isso, como é um selo e um sinal. Selo e sinal. Isso. Então é a mesma coisa, me dá a impressão que é como nas religiões pagãs de colocar sinais nos seus filhos. Porque veja, do ponto de vista calvinista, não é? A criança, ela não importa, ela é salva ou perdida antes da fundação do mundo. Está lá determinado por Deus, que é uma doutrina que eu refuto e luto contra ela veementemente. Agora, se você não sabe se a pessoa é salva ou perdida, existe a potencialidade, ele usou essa palavra, por que colocar um símbolo nela? E aí, ele continuou explicando, porque depois a questão da fé vai dizer, então é incoerente você colocar um símbolo de aliança em quem você não sabe se tem aliança ou se terá aliança, não é? Não é uma coisa lógica, você que está me ouvindo, não é uma questão lógica. Aliás, esse tipo de prática, em algumas religiões, o reverendo sabe, havia, que é a questão de colocar um símbolo de proteção. É óbvio que os irmãos presbiterianos não têm essa visão. Certo, reverendo Naruzzi? Não é isso que o presbiterianismo ensina. Mas se colocaram... Eu respondi não, mas nem prestei atenção na pergunta, desculpa. Depois vai que eu respondi errado aqui. Então, anula aí minha resposta. Vou retroceder. As religiões pagãs têm hábitos em suas formas, a sua idiosincrasia, a sua forma de cultuar, de colocar, inclusive o catolicismo romano tem isso também, de colocar símbolos nas crianças de proteção, como se fosse algo mágico. Não acredito que o presbiterianismo entenda assim. Mesmo porque, a meu juízo, é incoerente. Se você é salvo ou é perdido, colocar a aliança por quê? Então, o batismo é uma exteriorização, batismo em águas, do que a pessoa tem dentro de si. Veja, o batismo infantil afirma ou implica que a salvação ou bênção espiritual pode ser imposta, uma bênção, nem estou dizendo aqui de salvação, através de um ritual ou através da fé de outra pessoa, porque no Antigo Testamento era isso que a circuncisão era. A circuncisão era símbolo de aliança perpétua entre Deus e o povo judeu. Mas aí Paulo vai falar, lembra que nem todos que são filhos de Abraão, no sentido étnico, são de fato filhos de Deus. Sem dúvida. Porque existe a necessidade de uma fé que vai autenticar o sinal. Mas a aliança foi uma determinação de Deus. Inclusive, Paulo fala de incircuncisão. Paulo era circunciso ou incircunciso? Depende da perspectiva. Ele era circunciso do ponto de vista da religião judaica e sem Cristo até o caminho de Damasco era incircunciso de coração. E ele diz isso. Percebe então que não existe incoerência. Porque no sinal ele era circunciso. Mas a diferença, querido irmão, nós estamos falando da nova aliança. Paulo ele se refere à antiga aliança e diz que na nova aliança ele era incircunciso. Se está certo o que o irmão defendeu aqui, Paulo seria já aliançado com Deus mas de uma certa forma ele era desde a eternidade. O que não tinha sido aplicado à regeneração. Mas aí você concorda isso comigo, mas aí a presença de Deus. Deixa eu terminar aqui essa linha de raciocínio, pastor. Então, como a Bíblia diz que todas as bênçãos de salvação são recebidas através do quê? De um símbolo? Não, da fé pessoal, claro, em Jesus Cristo. Vamos lá, anota aí. Atos 15, de 8 a 11. Atos 16, que é um texto usado pelo pessoal dizendo que haviam crianças ali. Será que sim? Iconos de Lídia? Então vamos falar sobre Lídia tudo. 16, 30, 31, Efésios 2, 8 a 10, 2 Timóteo 3, 15. Recebemos a vida eterna de um ponto de vista pessoal.
João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes estes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A voz não é ativa. A saber, né? Eles creram por quê? A gente vai entrar na outra discussão, mas Podemos. não, mas por que eles creram? Todos quantos receberam Deus o poder de ser filhos de Deus, que creem no seu nome, pela vontade de Deus. Isso, pela vontade de Deus. Vontade de Deus, sim. Não estou te questionando isso, é a vontade de Deus salvar. Então, Todos quantos receberam, e eu quando for levantado, todos atrairei a mim. Roseos regapsen cosmon, Deus amou o mundo. Recebemos justificação e paz em Deus através da fé pessoal, Romanos 5:1. Recebemos o Espírito Santo pela fé pessoal, Efésios 1:12. Então, eu vejo, não consigo colocar o batismo antes de uma profissão de fé forte. Vamos lá.